Agora nós vamos falar sobre o grupo C, ou cluster C, que são caracterizados por serem pessoas ansiosas, medrosas, e nós vamos ter três grandes grupos de transtorno de personalidade aqui, que é esquiva, dependente e obsessivo compulsivo ou anancástico. Então, em geral, vão ser pessoas mais com padrões mais ansiosos, mais evitativos, e a gente vai ver muita comorbidade deles com transtornos de ansiedade e com um transtorno depressivo maior, principalmente. Cluster B a gente vai ver bastante com transtorno de personalidade, com transtorno de humor bipolar, o cluster A com esquizofrenia, transtornos psicóticos. Aqui no cluster C a gente vai ver, eles estão dentro desse contínuo dos transtornos ansiosos e depressivos. Digamos assim, são a base. Assim, muitos dessas pessoas que têm esses transtornos aqui têm muito mais vulnerabilidade para desenvolver transtornos de ansiedade e depressão maior. Então começamos pelo esquiva. O transtorno de personalidade esquiva, ao meu ver, é um transtorno questionável assim, da sua existência, porque, na realidade, o que é? Ele é uma fobia social mais grave, vamos resumir assim. A pessoa ela vai ter uma inibição e evitação social, vai ter sentimentos de inadequação, ela acha que não tem habilidade suficiente para começar uma conversa, manter uma conversa, para ser interessante. Ela tem crenças de que precisa ter muito assunto para conversar com os outros. Então eles vão ter esse sentimento de inadequação, em geral uma baixa autoestima, e eles vão ser extremamente sensíveis à avaliação negativa. Então, frente à exposição, né, falar em público, por exemplo, é muito danoso, custoso para eles vão evitar muito isso. E o transtorno de personalidade esquiva, você vai ver comportamentos evitativos em várias áreas da vida da pessoa. Então, para comer, relacionamentos, para comprar coisa sozinho, para se virar sozinho. Então é muito comum eles terem um padrão amplo de comportamentos evitativos. Já na fobia social existe a possibilidade de uma pessoa ter uma fobia social mais específica. Assim, em determinada situação ela acaba tendo sintomas ansiosos. Então, falar em público, apresentar um trabalho de conclusão, conhecer uma menina. Então, às vezes, fobia social, a pessoa tem mais um padrão específico, assim. Já na transtorno de personalidade esquiva, a pessoa é fóbica para tudo. Mas é muito semelhante à fobia social. O afeto vai ser predominantemente de vergonha, vai utilizar muito de mecanismos de defesa neuróticos e acontece tanto em homem quanto em mulher na mesma proporção. Os critérios diagnósticos, então, do transtorno de personalidade esquiva, então, vão ser esses 7 critérios. A pessoa precisa ter 4 desses critérios para se enquadrar dentro de transtorno de personalidade evitativa. Então, evita então atividades profissionais que envolvam um contato interpessoal. Então, às vezes vão preferir atividades mais isoladas, computador, que não vai ter muita relação assim com outras pessoas, tá? Essa questão de não se dispor a envolver-se com outras pessoas, a menos que tenha certeza que será recebido de forma positiva. Então vão evitar, em geral, relacionamentos novos. Às vezes, com quem é conhecido, a pessoa se solta bem. Vai ser reservado em relacionamentos íntimos, devido ao medo de passar vergonha ou de ser ridicularizado. Preocupa muito com crítica, rejeição em situação social, inibe situações interpessoais novas em razão do sentimento de inadequação, vê a si mesmo como socialmente incapaz, como eu falei, sem atrativos ou inferior aos outros. Um sintoma que às vezes a gente confunde com depressão, mas pode ser comórbido com a depressão, é muito comum evitativo e depressão, como eu falei antes, e reluta de forma incomum em assumir riscos pessoais ou se envolver em quaisquer novas atividades, pois essas podem ser constrangedoras. Então, um padrão bem evitativo mesmo. A gente vai ter nessas pessoas com transtorno de personalidade evitativo.